A seguir, Hora da Notícia. As primeiras medidas do presidente Jair Bolsonaro e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, um dia depois da posse. Começo de ano também é momento para fazer um balanço desse 2018. Por isso, nós começamos hoje uma série de entrevistas. E o nosso primeiro convidado é o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Os cuidados na hora de se expor ao sol e aos índices de radiação ultravioleta aqui na região. E ainda, se você teve problemas com as compras pela internet ou com as compras da forma tradicional, precisa trocar algum presente, nós vamos tirar dúvidas com o orientador do Balcão do Consumidor, Franco Escorteganha. Hoje é quarta-feira, é 2 de janeiro, é hora da notícia. E olha, com essas altas temperaturas e a maior exposição solar que a gente acaba sofrendo nessa época do ano, é preciso também aumentar os cuidados para proteger a pele. 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer de pele. O dado é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O senhor tem algum tipo de cuidado com o sol no dia a dia? Passa protetor solar? Não. Tem que ter, né? Cuidado. O protetor de manhã é principal, né? Tem que ter, né? Passo protetor solar, na verdade mais para o rosto. Muito chapéu, onde eu vou, hoje que eu não saí. E a sombrinha com filtro solar. Com o sol brilhando no céu, é preciso se proteger e pensar principalmente na saúde da pele. Para isso, o protetor solar é indispensável. A exposição solar, se ela for feita com o cuidado adequado, ou seja, utilizando o protetor solar e respeitando os horários recomendados, ela, digamos assim, não é tão maléfica. Se a gente utilizar o protetor solar num fator adequado, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda FPS 30 ou mais, e aplicando no mínimo uns 30 minutos antes da exposição solar, você vai estar protegido. E você vai estar absorvendo a vitamina D necessária para o organismo. E respeitar o horário de exposição solar, que no caso do horário normal é até às 10 horas da manhã e a partir das 16 horas, né, que seria um horário mais adequado considerando o horário normal. Já deu para perceber que o protetor solar é um item básico para quem quer se prevenir de manchas e doenças de pele. E com todo esse calor, com muita gente em busca de um bronzeado, também é bom dar uma atenção especial para a alimentação e a hidratação. Abusar dos líquidos, da água, dos sucos naturais, a água de coco, que é muito indicada no verão, as frutas na alimentação, então isso é muito importante, né? Evitar aquelas alimentações mais pesadas, mais gordurosas. Então é muito importante, isso ajuda até na questão daquele bronzeado. Quando você se bronzeou, é porque você teve que ter esse estímulo da melanina para proteger o DNA dessa célula. E nem sempre o DNA de todas as células é protegido. Então, em algum grau, a gente vai ter lesão. Também é importante ficar de olho no índice do ultravioleta, que pode causar de pequenos incômodos até doenças graves. Em Passo Fundo, em horários de pico, pode chegar a 16, que corresponde ao nível extremo. Por isso, os cuidados não valem só para essa época do ano, e sim para o ano inteiro. O que as pessoas não se dão conta é da exposição solar urbana, aquela exposição solar do dia a dia. Então, às vezes, as pessoas acham, eu vou utilizar o protetor solar só no verão. Não, o protetor ele deve ser utilizado todos os dias. Mesmo nos dias nublados, nos dias chuvosos, a gente tem que aplicar. E as atividades físicas. Hoje a gente sabe que é muito difundido a atividade física, a corrida, a caminhada, a bike, né? Então tem que lembrar também nessas atividades físicas a utilização do protetor solar, mesmo no inverno. 2019 está só começando e para aproveitar esse período de transição de um ano para o outro, a gente vai começar hoje uma série de entrevistas de balanço e de perspectivas. O nosso primeiro convidado aqui no Hora da Notícia é o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo. Seja muito bem-vindo, um excelente 2019 para você. Muito obrigado, uma alegria começar 2019 aqui contigo, com a nossa comunidade, com a nossa
universidade. Um bom ano para todos. Prefeito, que palavras definem 2018? Um ano que exigiu muito realismo de quem faz vida pública e de quem é gestor público. Mais um ano da crise, a maior crise em 100 anos da história do Brasil, maior crise econômica que impactou na vida de todos os brasileiros e, claro, acaba interferindo nas políticas públicas também em Passo Fundo. A crise foi enfrentada com redução de custos, com redução de investimentos, com realidade e com absoluta responsabilidade pela Prefeitura de Passo Fundo. Bom, ainda assim, a gente obteve alguns crescimentos no município. E a que se deve, então, o fato de que Passo Fundo decolou em alguns aspectos, como econômicos, por exemplo? Olha, Thaís, eu costumo dizer que Passo Fundo está muito melhor do que a maioria das cidades gaúchas e brasileiras. Muito melhor. Em todos os ângulos, sob todos os aspectos. Nós somos uma cidade que tem desafios, que tem dificuldades, que também tem os seus problemas, mas avançamos muito em várias áreas. Aqui, os serviços públicos funcionam a pleno, os salários estão em dia, existem obras acontecendo e a cereja do bolo em 2018 foi a consolidação de inúmeros investimentos privados. A Havan veio para cá, depois de uma verdadeira gincana entre os municípios gaúchos, que Passo Fundo ganhou. Inauguramos um shopping que vai gerar milhares de empregos e que foi estrategicamente pensado, inclusive com a participação da Prefeitura. Teve ampliação na BS Bios, teve ampliação na Italac, teve ampliação na JR, empresas que sustentam a economia da cidade. Por que isso aconteceu agora? Porque foi plantado lá atrás, no início do nosso governo, e agora a planta floresceu e começa a dar frutos. Bom, o Cine confirma esses dados à medida que ouvimos aqui no Hora da Notícia o coordenador do Cine nos colocando que ainda que a gente tenha na cidade cerca de 5 a 6 mil desempregados, em relação a 2017, 2018 é positivo. Mais contratou do que demitiu, então tem a ver com todo esse movimento. Um exemplo disso foi o melhor novembro da última década. Num período de crise, Passo Fundo cresceu, né? E claro, tem que crescer mais, é o que nós queremos para 2019. Os problemas de Passo Fundo ficam em quais segmentos? Talvez na área da saúde, prefeito? Passo Fundo é uma capital regional e uma capital regional sempre terá desafios em todos os campos. Nós queremos melhorar cada vez mais a cidade, realizamos grandes investimentos em espaços públicos, melhoramos a estrutura das escolas, entregamos um número recorde de novas escolas e de novas unidades de saúde, chegamos a quase 1.500 novas quadras pavimentadas nos bairros de asfalto, temos programas bem-sucedidos e premiados, agora queremos melhorar em algumas áreas. A saúde é uma área, por exemplo, onde nós queremos melhorar a atenção à população, né? Houve algum problema nesse ano, já estamos finalizando a contratação de novos profissionais médicos, agilização de exames, fazendo mais para que possamos atender cada vez melhor a população. As pessoas querem saber se a obra da Avenida Brasil vai ficar pronta, prefeito, até o final do seu mandato, conforme foi prometido. A impressão que se tem é que ela está demorando mais do que o previsto. Se confere com o cronograma? O cronograma previa que nós estivéssemos hoje com 28% de obra realizada. Nós chegamos a 22%. Por quê? Porque tivemos o maior volume de chuvas dos últimos anos e a chuva cai também na obra da Avenida Brasil. É bom lembrar isso, né? Agora, o importante não é a obra ficar pronta no meu governo. O importante é a obra ficar pronta para Passo Fundo. Um governo é temporário, é passageiro. A cidade é para sempre, é de todos, é nela que nós temos que pensar e a obra vai melhorar muito a vida da cidade. Só para a gente fechar aqui, qual é a sua visão de 2019 com esse novo ciclo que se iniciou ontem na política do país, do estado? De que forma isso pode impactar Passo Fundo? Olha, eu torço pelo governador do estado, que tem uma tarefa gigantesca, é jovem, é bem intencionado. Eu torço muito pelo novo presidente da República, para que o Brasil tenha emprego, segurança e o fim da corrupção, que é o que todos nós brasileiros queremos. Eu entro em 2019, a prefeitura entra, a nossa cidade entra com esperança, otimismo, confiança no futuro. Passo Fundo sorri para 2019 e espera um grande ano. Vamos trabalhar para isso com muita humildade e dedicação.
Que ótimo. Muitíssimo obrigada. Um excelente ano. Obrigada. Bom ano a todos. E olha, amanhã a nossa convidada aqui no estúdio será a reitora da UPF, professora Bernadette Dalmolin. Ano novo, novos governos e medidas já anunciadas. A gente vai saber agora com a jornalista Zulmara Colucci. Mais informações, Zulmara? Mais informações, Thaís. Primeiro dia após a posse é de agenda intensa para o presidente Jair Bolsonaro. Os compromissos começaram cedo, voltados à política externa, com reuniões com presidentes, chanceleres e também representantes de governos estrangeiros. O primeiro decreto assinado como presidente foi no novo salário mínimo, que passará de R$ 954 para R$ 998 este ano. O Diário Oficial publicou ainda decretos com a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, alteração na organização das entidades da administração pública federal indireta e a nomeação dos novos ministros que foram empossados simbolicamente ontem à tarde e hoje fazem a transmissão de cargos. Sobre a posse de ontem, vale destacar a quebra do protocolo da primeira-dama Michele Bolsonaro, que fez um discurso em Libras, dando literalmente sinais de que o tema inclusão terá um acolhimento especial na sua atuação. Michele roubou a cena, foi aplaudida e emocionou. Mas todo mundo mesmo está de olho no ministro da Economia, Paulo Guedes. Nas mãos do superministro estão centralizadas as principais medidas na área econômica do país, entre as quais o controle de gastos e a necessidade de uma reforma da Previdência. Como esta reforma vai acontecer, se completa ou fatiada e quando, é o que estará na roda de debates daqui para frente. O governo pretende adotar uma estratégia de comunicação direta com a população para esclarecer o que pretende antes de submeter as mudanças da reforma previdenciária ao Congresso Nacional. Já o governador Eduardo Leite realizou a primeira reunião de secretariado hoje pela manhã, onde tratou das primeiras medidas, entre elas decretos que prevêem restrição de viagens, redução de contratos, diminuição de horas extras e despesas que possam ser contingenciadas no custeio da máquina pública. O governador definiu os decretos como um freio de arrumação para organizar cada secretaria. Com a redução de gastos, o governo gaúcho espera, pelo menos, cobrir o déficit inicial projetado para 2019 de 4 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Bom, teremos muitas notícias do segmento da economia nos próximos dias, né, Zulmara? Com certeza, Thaís. Muitas informações. Bom ano para ti. Obrigada para ti também, para todos nós. Até amanhã. Até amanhã. Olha, termina nesta quarta-feira o prazo para o pagamento do IPTU com desconto máximo de até 20% em Passo Fundo. O desconto é para o pagamento em cota única e o contribuinte que não recebeu o carnê em casa pode emitir a guia pelo site da Prefeitura. A partir de amanhã, o desconto passa a ser de 7% em cota única com vencimento em 15 de fevereiro. Olha, se você teve problemas com as compras pela internet ou precisa fazer a troca de algum presente, nós vamos falar sobre o seu direito depois do intervalo. Nós já voltamos.
Os motoristas que circulam pelo centro de Passo Fundo precisam ficar ainda mais atentos. É que a partir de hoje está em funcionamento 2 novas lombadas eletrônicas. Uma delas fica na Avenida Presidente Vargas, no sentido centro-bairro, próximo ao estádio Vermelhão da Serra. A outra fica na Moron, esquina com a Rua Teixeira Soares. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, são locais de tráfego intenso de veículos e também de número elevado de acidentes. Os primeiros dias do ano devem ser de pancadas de chuva aqui na região. A temperatura continua perto dos 30 graus. Veja mais na previsão. A quinta-feira tem previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 22 e máxima 30 graus. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima 20 e máxima 26 graus. Bom, depois das compras de fim de ano, é uma época, para algumas pessoas, de trocas de produtos e também de grandes liquidações nas lojas, principalmente as lojas de eletrodomésticos. Agora, quais são os direitos que todos nós consumidores temos no caso de uma troca, por exemplo? Bom, a gente convidou o orientador do Balcão do Consumidor da UPF, também professor do curso de Direito da UPF, Franco Escorteganha. Franco, seja muito bem-vindo à UPF TV. Obrigado, Thaís. Quando é que o consumidor tem direito a trocar uma mercadoria, seja ela ganhada de presente ou algo que realmente a pessoa foi lá e comprou? Isso é um assunto muito importante, pois após as comemorações finais de ano aparecem as primeiras dores de cabeça que o consumidor venha a possuir. Ele tem direito, por mais que seja um presente, ele tem direito à troca. Ele deve procurar o estabelecimento comercial, falar com o gerente e efetuar a troca do produto de acordo que ele atenda a sua necessidade, né? Franco, normalmente quando se dá um presente, a nota fiscal não vai junto, né? Exatamente. E nem todas as lojas têm aquele sistema de você colocar a etiqueta para a troca. Alguns estabelecimentos fazem isso, outros não. Nesse caso, não tendo a nota fiscal, o proprietário, a loja, ela pode se negar a fazer a troca? A loja ela deve fornecer uma declaração de venda para o titular da compra. Porém, como se trata de vale-presente, provavelmente já é feito um acordo com o lojista e eles já estão cientes e daí pode proceder com a troca sem demais problemas. Se conta também com bom senso por parte dos comerciantes, porque percebendo que o produto é dali, com etiqueta e tal, o direito é do consumidor, certo? Isso. O consumidor ele tem que estar muito atento, pois não existe um prazo para efetuar a troca. O que nós orientamos lá no Balcão do Consumidor é que ele vá o mais rápido possível. Algumas lojas já colocam etiquetas no produto, adotando 30 dias, 15 dias, 7 dias. Mas o consumidor que necessita fazer essa troca, procure o estabelecimento o quanto antes. A lei não determina um prazo. Não determina. O bom senso é que você vá, obviamente, o mais rápido possível. E quando o lojista, o comerciante, coloca na empresa produtos em promoção, não efetuamos troca. Ele está correto ou não? Não, ele não está correto. O produto, por mais que ele esteja em liquidação, sendo ofertado por um preço muito abaixo do valor do mercado, o consumidor possui os mesmos direitos, possui garantia, possui 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis, devendo proceder com a troca ou qualquer reclamação perante ao fornecedor. Esses prazos valem para quando você comprou um eletrodoméstico, por exemplo, agora nesse final de ano, e você foi usar e percebeu que ele não funciona, ele tem um defeito. Quais os direitos nesse caso? O consumidor, neste caso, dos eletrodomésticos, além de ele possuir a garantia legal de 30 dias estabelecida pelo nosso código, ele tem a garantia contratual, que daí, a maioria dos casos, 9 meses, com a soma dos 3 da legal, totalizam 12 meses. Ele deve fazer a reclamação perante a loja e ao fabricante e mandar o produto para assistência técnica autorizada, que possui 30 dias para sanar o vício desse produto, ou se
for superior ou passar esse prazo, o consumidor pode optar pela troca do produto ou ressarcimento do valor pago. Essa época é de muitas liquidações. Algumas lojas de eletrodomésticos também procuram zerar os seus estoques. Para quem vai fazer compra hoje, amanhã, depois, seja pela internet ou a compra presencial, quais as principais recomendações? As compras presenciais, a principal recomendação ao consumidor é que ele verifique o produto antes de proceder com a compra e que ele não faça a compra por impulso, Thaís. Ele deve, antes de adentrar um estabelecimento, procurar esse produto em outras lojas para ter uma base do preço, se realmente atende o que ele espera. Já as compras pela internet requerem um cuidado maior ainda. Qual seja, verificar se o site que você vai realizar a compra, ele é confiável, né? Como ele faz isso? Ele pode, o Procon de Porto Alegre, ele fez uma lista com 498 sites não recomendáveis de comprar. Primeiro passo, verificar se esse site que ele quer comprar consta nessa lista e se alguém já comprou nesse site, se tem procedente, optar por sites confiáveis, conhecidos aos nossos olhos. Quem ainda assim tiver dúvidas, existe o Balcão do Consumidor em Passo Fundo e em cidades aqui da região também, de abrangência da universidade, à disposição. Quais os horários de atendimento e endereço, Franco, para que as pessoas busquem pelo balcão? Perfeito, o balcão ele funciona de segunda a sexta, do meio-dia às 17h30. Ele é em frente à antiga prefeitura, na Avenida Brasil, no centro, bem próximo ao shopping. E o consumidor que tiver qualquer problema, qualquer dúvida, se ele quer se antecipar antes de realizar a compra e tirar essa dúvida conosco, ele será muito bem-vindo e a gente está à disposição. Só para a gente concluir aqui, as 3 áreas campeãs de reclamação, quais são? Bancos, financeiras, operadoras de telefone e vícios em produtos. Ou seja, muito cuidado nessas 3 áreas, que é onde mais está dando problema. Obrigada, um feliz ano novo para você, um bom 2019. Obrigado, igualmente para você. Começou hoje o período de inscrições para o vestibular complementar da UPF. A prova pode ser feita em 2 momentos. São então 2 datas, 15 de janeiro e também 19 de fevereiro. Outras informações e inscrições no site vestibular.upf.br. E para você que vai fazer a inscrição para o vestibular complementar da UPF, nesta semana nós estamos apresentando aqui no Hora da Notícia uma série de dicas de português. Você confere agora mais uma dica que pode te ajudar não só na prova do vestibular, mas também em provas de concursos. Bom, aí nós chegamos na terceira dica, né, que é saber que o sentido decorre do uso da língua, né, e que cada uso é resultado de uma escolha. Por isso a gente conhecer, se familiarizar com a prova de cada concurso, ajuda, né, o candidato a conhecer as regras, o funcionamento desta prova. É uma prova que prioriza mais o conteúdo gramatical, a nomenclatura, é um tipo de preparo que eu preciso fazer. É uma prova que leva mais em conta a compreensão, a reflexão sobre a língua, é outro tipo de preparo que eu preciso ter, né? Então, é fundamental que cada pessoa, antes de prestar um concurso, conheça bem o tipo de prova que ela vai fazer para que ela possa se preparar melhor. Bom, quem mora em Passo Fundo já deve ter percebido quanto está crescendo o uso de container para estabelecimentos comerciais. E agora cresce na cidade também o uso desse tipo de material para moradia. Nós vamos rever agora uma reportagem sobre um residencial de containers. Este é o primeiro residencial em containers de Passo Fundo. São 4 apartamentos de 28 metros quadrados cada. É um produto de alta durabilidade. Para se ter uma ideia, a vida útil de um container de carga igual a este é de no máximo 10 anos. Depois ele é descartado. Mas é bom lembrar que o container é feito para durar 100 anos. Este é um dos motivos de empresas trabalharem com o reaproveitamento deste material. Todo o fechamento do residencial ele é feito com material reciclado também, recorte de chapas de aço. E a gente procurou fazer todo um tratamento e um cuidado para ter essas unidades bem posicionadas aqui na cidade.
O certo é que é um produto que dura muito, né? Dura muito. O container ele tem uma vida útil de 8 anos no transporte de carga no mar e ele dura 100 anos ou mais se você tiver um tratamento adequado com ele. Neste residencial, os apartamentos são feitos com base no container modelo 40 pés HC. São 12 metros de comprimento por 2,89 metros de altura e 2,44 metros de largura. A espessura da chapa de aço é de 2,6 milímetros e o acabamento é todo em gesso acartonado, com isolamento térmico e acústico e piso vinílico. E a mão de obra tem que ser qualificada, né? A gente usa ferramentas especiais para fazer o corte dele. E é importante ter essa mão de obra bem treinada para poder executar com qualidade. Você dizia para mim antes, né, que ter uma casa de container é meio que como quase que brincar com Lego, né? Você monta como você quer. Isso, exatamente. A gente tem uma infinidade de possibilidades para trabalhar com ele e pode unir mais de uma unidade e fazer uma residência, um comercial, um residencial, como que a gente está vendo aqui. A montagem para este tipo de residência fica em torno de 45 dias. E neste caso, a pessoa pode escolher se quer limpo, assim sem nada, ou se prefere montado, com os móveis sob medida. Toda a parte elétrica e hidráulica vem junto. É uma excelente opção para investidor, porque tendo um terreno bem localizado, é uma ótima fonte de rendimento, né? Porque hoje, com R$40 mil, você consegue fazer uma unidade de até 28 metros privativos e você consegue uma rentabilidade muito boa em cima desse valor. E também para quem está em busca da sua primeira casa, enfim, da casa própria. Exatamente. É uma opção para quem está querendo iniciar e não tem agora condições de fazer a sua primeira casa própria. Essas foram as informações de hoje. O Hora da Notícia, ele repete sempre à noite em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá.